Boa noite, Movimento Renascer com Maria. Estamos aqui para mais uma meditação, mais uma partilha, do Santo Evangelho. O Evangelho de hoje tirado do livro de São Mateus. E nesse Evangelho Jesus nos diz, que ele veio para dar pleno cumprimento das leis, dos profetas, ou seja, que tudo aquilo que veio, do Antigo Testamento, Jesus, veio para que se cumprisse de uma forma plena, né? Então, até um pouco depois desse evangelho, ele vai explicar alguns preceitos, desses mandamentos, da forma que ele deve ser entendido, Que lá atrás, por exemplo, se dizia para amar aqueles que amam, e que se poderia, que era lícito, não gostar dos inimigos. E Jesus vem dizer que agora a lei do amor é uma lei plena, Então você tem que amar aqueles que te amam, porque é o simples, é o que todos fazem, mas que você também tem que amar aqueles que te querem mal, Então isso é dar plenitude, Isso é dar um sentido maior para cada mandamento. Ele vai falar também que Moisés, permitiu que se desse cartas de divórcio, mas que isso era pela dureza do coração, dos israelitas. Então, a partir dele, o pleno cumprimento do sacramento do matrimônio era uma união indissolúvel, Então, isso é dar pleno cumprimento, Ele não veio mudar, mas ele veio para que se cumpra de uma forma perfeita. E é interessante essa questão de não mudar, O porquê de não mudar. Muitas vezes a gente se depara com pessoas, com a mídia ou com políticos, quando vão se referir à igreja, falar que a igreja tem que mudar algumas coisas, mudar alguns pensamentos. Às vezes a gente se depara com isso, até dentro da própria igreja. Mas nosso Deus é um Deus de verdade, O nosso Deus é a própria verdade. E a verdade, para ser verdade, ela tem que ser constante, Não dá para eu ter uma verdade que se encaixe em uma situação e outra verdade para outra situação, Eu ficar mudando aí conforme o rumo do meu pensamento, eu mudo a minha verdade. Se Deus fosse assim, Deus seria um Deus mutável, Um Deus que muda de acordo com a época, E o nosso Deus não é assim. E ele não é assim porque ele tem uma outra característica, muito forte, que é a da perfeição. Se o nosso Deus é perfeito, ele não pode adicionar nenhuma perfeição que ele não tenha e ele não pode perder nenhuma perfeição que ele tenha, Se ele é totalmente perfeito, ele não pode nem melhorar nem piorar. Então ele simplesmente não pode mudar, O padre Paulo Ricardo vai falar que a gente tem muita dificuldade com esse conceito, um conceito mais filosófico, porque a gente não está acostumado com algo que é imutável, Que é imutável e ao mesmo tempo é dinâmico. E esse é o nosso Deus, essa dicotomia, É um Deus que está presente ali na história de uma forma toda especial em cada momento, mas ele é sempre o mesmo. Então, se os preceitos valiam na época, de Moisés, dos profetas, quando Moisés escreveu a lei, quando veio os profetas também, dando ali um sentido para aquela lei, ela teria que valer também nos tempos de Jesus, porque é o mesmo Deus, Deus não mudou, e ela se aplica hoje nos nossos tempos, porque é o mesmo Deus. O nosso Deus não muda. Então, essas vertentes, essas vozes que falam que a igreja tem que se adequar ao tempo, na verdade é o contrário, Se o nosso Deus é perfeito e ele nos deixou a Santa Igreja Católica como o seu corpo, seu próprio corpo, são os tempos que tem que se adequar à igreja, A verdade é essa. E que a gente possa proclamar essa verdade e ter certeza disso no nosso coração. Muitas vezes a gente, como somos homens e mulheres dos nossos tempos, a gente muitas vezes é condicionado, a pensar como
contemporâneos, né? Como no nosso tempo nos ensina. Mas a gente tem que saber que a gente deve adequar o nosso pensamento ao pensamento da igreja, porque foi esse pensamento que foi deixado por nosso Senhor Jesus Cristo há 2020 anos atrás. Foi esse pensamento que Deus deixou para a gente, né? Deus Pai deixou através de Moisés e dos profetas, e é esse pensamento que será plenamente cumprido, sem retirar nenhuma vírgula, até que tudo esteja consumado, né? A segunda vinda de Cristo. É isso que Jesus vem nos dizer hoje, né? Que ele não vai tirar, que nenhuma vírgula será mudada dos mandamentos de Deus, até que os céus e a terra passem, né? Ou seja, até a própria vinda de nosso Senhor Jesus Cristo uma segunda vez, né? Então, que a gente não siga, né? Apesar de ser tentador muitas vezes a gente querer seguir os tempos modernos, que a gente não, quando a gente tiver que escolher entre o pensamento de hoje e o pensamento da igreja, fiquemos sempre no seguro, né? O pensamento da igreja, porque é esse que nosso Senhor Jesus Cristo fala, que não passará, né? Que nada mudará até que ele venha uma segunda vez. Amém? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.